Olá, mais uma vez estou aqui pela benevolência e piedade do eterno e soberano Criador dos céus e da terra. Estou fazendo alguns testes aqui para ver se está gravando direitinho, né? Se a câmera está gravando, mas está gravando sim, pela benevolência e piedade do eterno e soberano Criador dos céus e da terra, em mais uma manhã que aparenta ser uma manhã de um belo sol, de um lindo sol, né? Lembrando sempre, meus queridos e amados irmãos, o objetivo do canal é repartir o pão da vida, que é Yahushua Homer Hushihai. Esse DVD ele vai ser um pouquinho longo, né? Já estou logo avisando para os irmãos da Orolial, né? Vai ser um pouquinho longo porque eu vou apresentar alguns textos, falar de alguns textos que falam, que exaltam o nome sobre todo nome, né? O Eterno na sua onisciência, né? Ou seja, ele sabe de tudo. Ele sabia que o seu nome ia ser profanado, né? Yahweh, ele sabia que o seu nome seria profanado. E ele sempre, desde o passado, né? Ele veio avisando os seus filhos em relação à profanação do nome dele, a profanação do templo que somos nós, né? E desde o início, alguns textos vêm falando a despeito. Por exemplo, o livro de Bereshit, logo no início do capítulo, né, que veio falando do dilúvio, né, da criação do homem, da mulher. Ali, logo no princípio do capítulo, vem dizendo: foi nesta mesma época que o nome do eterno e soberano Criador foi profanado. Isso lá no princípio, quase que no princípio da criação de todas as coisas, né? O nome de Yahweh foi profanado. O nome de Yahushua é profanado. E aí pode até ter algumas pessoas que podem se perguntar, mas por que os irmãos falam o nome Yahweh, o nome Yahushua? Meus queridos e amados irmãos, isso não é gramática. Desculpa, isso não é um livro que as pessoas escrevem e dizem, não, esse é o nome do Eterno. Não, meus queridos. Isso é criação. A criação dá testemunho do nome sobre todo nome. Na respiração do ser humano, na batida de coração do ser humano, né? Os animais dão testemunho. Todo, toda a criação, em toda a criação, ecoa o nome da vida. O nome da vida. E qual é o nome da vida? Yahweh. Qual é o nome da vida? Yahushua. Isso é criação, é imutável, não tem como mudar. Desculpa, não eu tô um pouquinho resfriado, né? Não é um livro de gramática que muda. Que um ser humano mal intencionado pode utilizar para enganar as pessoas, mas até aquele que está sendo que está pensando na mente dele, que está fazendo as coisas para enganar, ele está sendo controlado. O nome desse vídeo vai ser O Nome Verdadeiro. Vamos falar, eu vou abordar alguns textos, pela benevolência do Eterno, ele me permite gravar, né, para repartir o pão com os irmãos que reconhecem o Rei do Universo e também, porventura, se tiver uma outra pessoa aí que está chegando agora no canal, né, ou este vídeo a pessoa não vai ver, né, porque ao vivo, vamos dizer, em prontidão, porque isso a questão em relação ao nome, as pessoas não estão muito interessadas. Infelizmente, o nome da salvação que é abundante ecoa por toda a terra, ecoa por toda a terra. É o verdadeiro ouro, é o verdadeiro tesouro, é a verdadeira pedra preciosa, é o nome de Yahushua, né? É, é, as pessoas não estão interessadas.
Mas também foi profetizado, meus queridos e amados irmãos, foi profetizado, e nós devemos dar honra ao nome do Rei do Universo. O sol já está aqui, já está aparecendo, já dando seus raios, seus brilhos solares, né? Lembrando sempre que o sol é uma sombra de Ial, não é Ial. O sol é uma sombra de Ial, as estrelas é uma sombra do Ru, e a lua é a sombra do Shua, formando o nome sobre todo nome, tudo testemunhando o nome. E como eu estava dizendo, no livro de Bereshit, vem falando que, logo lá no princípio, que o nome do Eterno já vinha sendo profanado desde aquela época, meus irmãos. Desde aquela época. Desde aquela época, né? E foi profetizado a respeito disso. Por exemplo, no livro de Shuamote, que foi mudado e blasfemado para Êxodo, quando Merushua, muitos até conhecem por Moisés, blasfemado para Moisés, mas o nome do profeta, do Criador dos céus e da terra, é Merushua. Quando Merushua foi tirar o povo da terra do Egito, da terra de Mitzraim, né? Da terra de Mitzraim, ele chegou até Faraó e disse: eu vim em nome de Iau, que ordenou que você liberte o meu povo. Que ordenou que você liberte o meu povo. E aí o Faraó disse para Merushua, disse para os seus ajudantes na terra do Egito: tragam os livros do Egito que eu vou ver se o nome do teu Supremo está aqui. E ele folheou e disse: o nome do seu Supremo não está aqui, então não vou libertar o seu povo. O povo do Egito, o povo dos rebeldes, eles tentam encontrar a prova da existência do Criador dos céus e da terra em um livro físico. Isto está num livro apócrifo, né, de Morrizodok, de Melquisedeque, né, relatando que o faraó, ele não conhecia o nome do Eterno, ele não reconhecia o nome do Rei do Universo. E por isso também não libertou o povo. E lógico, como os irmãos sabem, o Eterno foi endurecendo o coração de Faraó, né? Endurecendo, jogando as pragas, até para mostrar para o povo e ao Shurulita, para o povo hebreu do passado, nossos irmãos hebreus, que ele pode todas as coisas, ele controla tudo, né? E lá muitos até dizem, eu sou o que sou, né? Arraiá, Asher, Arraiá. Eu sou o que sou. Eu vim em nome do eu sou. Mas, como nós sabemos, a palavra sou, nós podemos transliterar, tudo levando para o entendimento do nome da salvação. Podemos transliterar essa palavra, né? O eu sou para Iau. A palavra S, transliteramos para o I, né? O pode virar uma pirâmide, que é um simbolismo de um A, e Al. Tudo levando para o nome, tudo para dar um entendimento a despeito do nome da salvação, meus queridos e amados irmãos. E como os irmãos sabem, né, pela benevolência e piedade do Eterno e Soberano Criador, Merushua auxiliou, libertou o povo da terra do Egito, da terra de Mitzraim. O Eterno foi passando o ensinamento para o povo e ao Shurulita, né? A despeito do seu nome, dos mandamentos. Passando, por exemplo, a parte dos mandamentos, que também tudo exalta o nome do Eterno e Soberano Criador. O Eterno deu em placas de pedra, né? Escreveu os mandamentos em placas de pedra. Uma prefiguração, uma sombra do que?
Os mandamentos está numa placa de pedra, está num livro físico? Não, está no na criação. Por que que o ser humano tem 2 braços? Ligados a cada braço, 5 dedos. E quando o ser humano se agacha, é uma prova cabal, mostrando que não há nada de novo na Terra. Tudo o que aconteceu antes, acontece hoje de novo. Tudo o que aconteceu antes, acontece hoje de novo. E nos livros subsequentes, o Eterno veio dando ensinamento, né? Por exemplo, o amor ao próximo está no livro de Vaialcro, que muitos conhecem como Levítico, mudado e blasfemado para Levítico. Mas ali vem falando o quê? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vaialcro 19:18. Já no livro de Debarim, né, que muitos conhecem como Deuteronômio, está lá em Debarim 6:4. Ama o teu Criador com toda a tua força, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento, né? O Eterno, desde os livros dos Pentateucos, veio dando o ensinamento a despeito do nome dele, né? No livro de Números, mudado e blasfemado para Números, no paleo-hebraico é Bernidbar, né? O Eterno vem falando em todos os livros, o Eterno vem orientando o seu povo, que desde o passado o povo e ao Shururita vem tentando enganar, vem tentando iludibriar. Não todos os irmãos hebreus, né? É o povo rebelde que está no mundo. O povo rebelde. Aqueles que, os redimidos, vão dar honra ao nome sobre todo nome, e os rebeldes não. Os rebeldes se rebelaram contra o reino do Rei do Universo, dizendo que ele é um ditador, que ele age porque ele é um ditador, ele é autoritário. Não, o Eterno age do jeito que age porque ele é o rei. Ele criou tudo, e ao criou tudo que você está vendo. Todos os vídeos que pela benevolência o Eterno me permite gravar, eu vou gravando a obra da criação que ele criou. Tudo que ele criou, né? E tudo para dar honra ao nome dele, porque ele diz em sua palavra, ele age em favor de nós por amor, por orrave ao nome dele. E ali no livro de Bernidbar, que os irmãos conhecem como Número, né, vem falando a despeito do nome do Eterno. Quando ele dava o ensinamento nas colheitas, né, o povo ia ao Shurulita, fazia as colheitas, e o Eterno, a colheita da cevada, que é as primícias, é os 10%, os 144 mil do Eterno Soberano Criador, e ao falava para o povo para colocar o nome dele, né, nos filhos de Yaushuru, e que seriam abençoados, e também nos molhos da primícia, que amarrassem o molho das primícias da cevada, né, e colocasse e selasse com o nome dele. Selassem com o nome dele. Essas são as passagens que, pela benevolência, o Eterno está me fazendo lembrar neste momento para repartir o pão com os irmãos, falando do nome. Isso desde o princípio. Desde o princípio. E nos livros subsequentes, continuou a profanação. Eu já vou pular para um livro que fala dos 2 profetas, Ulial e Ulishua, que foi mudado e blasfemado para Elias e Eliseu. E ali tem a passagem do nome, dando testemunho do nome. Uma passagem cabal, dando o entendimento no passado da colheita da cevada, que representa o Lial, e da colheita do trigo, que representa o Lixua. Mas quando a pessoa nasce nesse sistema pagão, no sistema dos rebeldes, que eles são os ladrões da herança, a religião, a rebelião são os ladrões da herança. Eles pegaram a herança que é dos hebreus, dos Yalhudim, né? Tomaram a herança dos hebreus, dos Yalhudim, e misturaram com todas as religiões mundiais, as religiões do mundo.
né? E dizendo, ah não, aqui ó, nós temos a verdade absoluta, a verdade é nossa. Aqui ó. E fizeram todo o engano que hoje nós vemos. Você não consegue identificar a questão preponderante do nome, por quê? Ali nessa passagem, porque os nomes estão blasfemados. O nome dos profetas não é, desculpa, Elias, não é Eliseu, é Ulial e Ulishua. E ali tem um testemunho do nome. Por exemplo, quando Ulial foi arrebatado, Ulishua chegou até ele e pediu: eu quero porção dobrada do seu uruha, do seu entendimento. Do seu entendimento. E Ulial diz para ele: se é coisa difícil você me pede, mas se me veres subir-no, o eterno Ial te concederá, te dará porção dobrada do entendimento. E o Lishua viu o Ulial subindo e Ulial jogou a capa para o Lishua. Jogou a capa para o Lishua. Ali, ó, Ulial, Ial, a capa, um símbolo do Ru, do entendimento, do Uru, Rahol, Rodshua, e o Lishua, dando o entendimento do nome sobre todo nome, né? E antes desse acontecimento, Ulial confrontou os profetas de Baal. Qual foi a confrontação? O nome. Eu vou invocar o nome do Criador dos céus e da terra, né? E desceu, como os irmãos conhecem bem a história, né? Desceu fogo do céu e consumiu todo aquele sacrifício. Quando Ulial clamou o nome do autor da vida, que é Ial. E meus queridos e amados irmãos, nos livros subsequentes, vem sempre as exortações falando para o povo hebreu, para dar honra ao nome, para levar, a missão do povo hebreu era levar o nome do Eterno a todos os povos e nações, para que todos conhecessem o nome do Eterno. Só que eles pensaram que poderiam enganar as pessoas, pensaram que poderiam enganar as pessoas, né? E diziam, não podemos falar o nome do Eterno, não podemos falar o nome do Eterno, porque é profanação, é blasfêmia. Sendo que a palavra lá chave no hebraico, não é que a gente não pode exaltar, honrar o nome do Pai Criador dos céus e da terra, a gente não pode mentir a despeito do nome, a gente não pode mentir, a gente não pode mentir. E num livro maravilhoso também, como todos os livros das escrituras físicas são, é claro, sempre levando para o testemunho fiel e imutável, que é a obra da criação, o livro de Mausley, Provérbios, do verso 30 ao verso 4, o capítulo 30, versos 4, que vem dizendo o quê? Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou, quem pegou os ventos em suas mãos? Quem represou as águas em sua túnica? Qual é o seu nome? E o nome do seu filho, se é que você sabes? Ali faz uma pergunta a despeito do nome. Você sabe o nome do Pai Criador? Você sabe o nome do Filho Redentor? Já vem dizendo a despeito do nome. Vem dizendo. E em muitos outros capítulos vem falando, em muitos outros livros vem falando a despeito do nome do Eterno e Soberano Criador. Os profetas, quando eles foram para o exílio babilônio, foram mudados o que deles? Os nomes, porque eles tinham os nomes em louvor ao Eterno. Dayanu, Osorial, Mirushuau. Os nomes deles eram para dar honra ao Eterno. No livro também do profeta Yarmial, que vocês conhecem como Jeremias, mudado e blasfemado para Jeremias, Yarmial, ele dizia
que tinha orgulho de ser chamado pelo nome do Eterno. Ele tem o nome do Eterno, até porque nós cremos que muitos hebreus já estão no reino. O nome, meus irmãos, é a chave. O nome é o selo. Tem pessoas que dizem, não, o nome está no meu coração. Não. O Eterno diz, aquele que invocar o meu nome será salvo. Está no livro de Iaú, Joel. E naqueles dias, todo aquele que invocar o nome será salvo. Você tem que confessar, você tem que falar. E o nome do Pai Criador é Iau. O nome da nossa salvação, Yahushua. Iau é o Salvador. Mas muitos podem até se perguntar, mas por que ele veio como filho? Ele veio para nos dar o exemplo de como nós devemos nos comportar como filho. Ele vem em carne para nos dar o exemplo, meus queridos e amados irmãos. Então, o que o Eterno diz em sua palavra para mim e para você é para darmos honra ao nome dele, em favor do nome que ele age em favor de nós, em honrável amor ao nome que ele age em favor de nós, né? E no livro de Moloque Ri, mudado e blasfemado para Malaquias, lógico que eu fiz alguns pulos aí, né? Eu ainda, se o Eterno permitir, pretendo fazer outro vídeo falando do nome, parte 2, se o Eterno permitir ainda, né? Claro, pela sua eterna e soberana benevolência, né? Dando levando mais entendimento para os irmãos, repartindo o pão da vida que é Yahushua, Homer Hushihai, né? Repartindo o pão da vida. O que ele disse lá? Em Moloque Ri, mudado e blasfemado para Malaquias 3. Diz o quê? Que os sacerdotes hebreus estavam roubando o eterno soberano criador. Roubando o quê? Nos dízimos e nas ofertas. Ah, mas o pessoal pega, na rebelião, na religião, diz o quê? Não. Ah lá, tá dizendo, tem que dar dízimo, oferta. O dízimo e a oferta sempre foi alimento. E não mudou. Continua sendo alimento. Mas para dar o quê? Um ensinamento. O que é o dízimo do eterno e soberano criador? São os 144 mil redimidos. O que é a oferta? É o povo do Shua. O dízimo é o povo do Ru, os 144 mil. A oferta é o povo do Shua. É o povo do Shua. Por isso que o Eterno Iau ordenou que fosse levado no templo, né, os dízimos e as ofertas, para dar um ensinamento. Mas, infelizmente, o homem tem a tendência à prática do engano, à prática da idolatria, idolatrando o dinheiro, um pedaço de papel, uma farsa, que às vezes você pergunta para as pessoas dizendo, você acredita que o ser humano pode viver sem dinheiro? A pessoa, não pode não. Lógico que consegue. Quem dá o ar para a gente respirar? Iau. Quem dá comida para a gente comer? Iau. Quem dá a água para a gente beber? Iau. Quem dá o fogo para nós? Iau. Tudo é Ele que nos dá. Tudo. Certo dia eu vi um filme de uns jovens que caíram. Eles ficaram numa ilha deserta. E ali não tinha mais dinheiro. E ali não tinha ninguém, só tinha esse jovem. Eram 15 jovens. Um faleceu. Acabou falecendo, vindo a óbito. E ficou apenas 14. Olha uma sombra aí dos 144 mil. E ali não tinha o que eles comprar com dinheiro. Eles tinham até dinheiro, mas não tinham o que comprar. Mas tinham o que eles comer. Eles acharam comida, frutas. Tinha água potável. Tinha cachoeira, tinha praia. Tinha ar para respirar.
eles faziam fogo. Tinha tudo que eles precisavam, e é tudo que a gente precisa. Só que o ser humano, com a sua rebeldia, acredita que nós não merecemos passar por dificuldades. Nós merecemos a morte, porque nós pecamos contra o autor da vida, profanando o seu nome, blasfemando contra o seu nome, blasfemando contra contra o seu plano de salvação. Né, meus queridos e amados irmãos? E voltando no foco, que o foco sempre é honrando o nome sobre todo nome, né? Já estamos no livro de Moloch Ri. É lógico que eu estou fazendo um estudo aqui com os irmãos, repartindo pão, né? De textos que vem no meu entendimento, que o Eterno me faz lembrar. É lógico que tem muitos textos que falam, muitos outros textos que falam a despeito do nome do autor da vida, né? Tem muitos outros textos, né? Mas vamos para as mensagens dos emissários, dos mensageiros, dos 12 emissários, que muitos chamam de apóstolos, mas são os 12 emissários, né? Quando foi relatado por eles, né, no livro de Yahanan, ali é claro, Yahushua no embate contra os religiosos, contra os rebeldes, Yahushua falando: eu vim em nome de meu Pai, e vocês não me aceitam. Mas outros virão em seu próprio nome, aí sim, vocês vão aceitar. E Yahushua dizendo, ele veio no nome do Pai. E o povo hebreu não creu, não acreditou. Ele veio em nome do Pai. E Yahushua, né, na oração que Yahushua faz lá em Manial, em outros livros, ele ensinando os discípulos, logo no início da oração ele fala o quê? Santificado seja o teu nome. Ele fala a palavra santo, mas no paleo hebraico é Rod Shua, majestoso para salvar, seja o teu nome. Logo no início da oração ele fala o quê? O nome dele, exaltando o nome dele, dando honra ao nome dele, porque Yahushua merece. Meritocracia. É mérito. Ele criou tudo. Ele criou tudo. Devemos dar honra ao nome do autor da vida, testemunhado pela sua escritura imutável, a obra da criação. Da mesma forma que um pintor faz um quadro e coloca o seu nome, o autor da vida também fez. Ele também colocou o seu nome na sua obra, que somos nós, que é a terra, né? Tudo leva o nome do Eterno. Meus irmãos, quando o ser humano respira, quando o ser humano respira, Yahushua é o nome sobre todo nome, meus queridos e amados irmãos. E ele age em favor de nós por honrável, por amor ao seu nome. E vamos continuar, né, andando pela... Desculpa, peço perdão ao Eterno Soberano Criador. E aos irmãos também, que eu estou um pouquinho resfriado, mas repartindo pão, que é o roleal do Eterno. Isso aqui é pão, é o verdadeiro pão. Não é um pão que você compra na padaria, o pão físico, é o pão espiritual, o pão do entendimento. Nós não somos animais, nós pensamos, né? Nós pensamos, foi nos dado o entendimento, e Yahushua nos deu o entendimento. No livro de Atos, vem dizendo o quê? Lá, Atos 3, vem dizendo o quê? Cafos, depois de curar um paralítico, é lógico, pelo poder, pelo Ruha de Yahushua, pelo entendimento, pelo poder, pela energia, pela luz do Criador dos céus e da terra,
Ele disse, e naqueles dias, e não, sim, e não há salvação em nenhum outro nome, senão no nome de Yahushua. E naqueles dias, todo aquele que invocar o nome de Yahushua será salvo. Será salvo. O nome, meus irmãos, é a chave. O nome é o selo. Os selados do Eterno vão ter um nome gravados na testa. Os rebeldes também vão ter o nome da besta. Os nomes de blasfêmias. Os nomes de blasfêmias que todas as religiões propagam, que todas as religiões falam, dizem, né? E, dando continuidade, né? No livro de Hebreus, vem falando logo no início do livro, vem dizendo o quê? O Eterno falando por intermédio do profeta, do emissário Shaul, dizendo que Yahushua recebeu o nome mais excelente, o nome mais excelso, o nome mais excelente. Logo no início do livro de Hebreus, vem falando do nome, vem falando, exaltando o nome, dando honra ao autor da vida, meus queridos e amados irmãos. E no livro de Al-Hanan, mudado e blasfemado para João, mas o nome do profeta é Al-Hanan, vem dizendo o quê? E o seu mandamento que vos dou é esse, que creiamos no nome do seu Filho Yahushua e que nos amemos uns aos outros. É mandamento. Aí tem pessoas que até dizem assim, não, eu amo meu próximo. Eu amo meu amor ao próximo, mas você está dando honra ao nome do autor da vida? Você está honrando o nome dele? Você está honrando o nome do autor da vida? Desculpa, não adianta você amar o próximo, dizer que ama o próximo, porque você está quebrando o primeiro mandamento, que é dar honra ao nome sobre todo nome. Não adianta. E o nome verdadeiro do autor da vida é Ial. Desculpa. É Yahushua, meus irmãos. E para finalizar, né, lembrando sempre os textos das Escrituras, pela benevolência, o eterno e soberano Criador nos dá o entendimento. No livro de Hanod Galut, no livro de Apocalipse, mudado e blasfemado para Apocalipse, né, a palavra grega, revelação. No paleo-hebraico, Hanod Galut, vem falando o que? A despeito do que? Lá, 17, 18, vem dizendo que a prostituta, a Babilônia, a mulher impura, diz o quê? Que ela tem em sua testa nomes de blasfêmia. Nomes de blasfêmia. E ela gerou filho. Da mesma forma que ao roleal do Eterno, a mulher, Rodshua, a mulher redimida, gerará um filho, a prostituta também gerou filhas, que são suas filhas. Todas as religiões que saíram da prostituta mãe, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. E todas as religiões mundiais. O Eterno não criou religião. Ele permitiu que viesse, que fosse estabelecidos, né? As religiões, as rebeliões. Ele permitiu. Tudo que acontece na Terra é com a permissão do autor da vida, do rei, do Morriú, meus queridos e amados irmãos. E o Eterno diz em sua palavra. E os selados também, no livro de Hanod Galut, capítulo 14, terão, né, o nome do Eterno em suas frontes, em suas testas. Os 144 mil, o povo do Shua,
tudo dando testemunho do nome. O nome da nossa salvação, meus irmãos. Isso é criação, meus irmãos. Da mesma forma que a nossa visão é tricromática, por intermédio de vermelho, amarelo e azul, se formam as cores secundárias e terciárias. O trapézio vocálico ial está na raiz da fala humana. Desculpa. O trapézio vocálico está na raiz da fala humana, meus amados irmãos. Desculpa. O Eterno colocou o seu nome em nós. Quando na batida do coração, Yalro, na batida do coração e no sangue que corre em nossas veias. Yalru, Shua, Yalru, Shua, Yalru, Shua. O nome do autor da vida está na sua criação. Lá no livro de Terlim está escrito o quê? Da boca dos pequeninos e das crianças de peito se revela o perfeito louvor. Quando uma criança, as primeiras palavras da criança é o quê? Iau, 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 iau. Em Terlim, mudado e blasfemado para Salmos, vem escrito o quê? 148. Todo ser que respira louva o nome do Criador. Todo ser que respira, meus irmãos, louva o nome do autor da vida. Todo ser que respira louva o nome do autor da vida, irmãos. É o nome sobre todo nome. Desculpa. É o nome da nossa salvação. Desculpa. É o nome da nossa salvação, irmãos. Ele colocou, olha o som que está saindo, que procede dos animais. Iau, Iau. Quando ele vê um ser humano, ele fala, ele pronuncia o nome sagrado. Iau, Iau, Iau. E em tudo, o som do trovão, Iau. O som do vento, Ru. E o som da água, Shua. É criação, é imutável, não é um livro físico. Que podemos, qualquer um pode adulterar e dizer, não, esse aqui é o nome verdadeiro. Não, a criação não tem como mudar. Não tem como mudar. Desculpa. É a escritura fiel e imutável do autor da vida. E eu dou honra ao rei. Eu dou rodu ao rei. Louvor ao rei.